Olá, pessoal! Agora nós vamos tratar de uma questão que é muito importante para a gente poder entender o contexto da heresia no século XII e século XIII, tá? Então nós vamos falar sobre um dos movimentos heréticos que existiu durante a Baixa Idade Média e que nasce, né, dentro desse contexto urbano, burguês, da Europa no século XII e século XIII. Estamos tratando, então, do catarismo. Catarismo, como foi definido pelos padres inquisidores, se refere a uma comunidade que se organizou, né, liturgicamente. Eles realizaram até concílios, né? Então eles tinham uma hierarquia formada, uma liturgia que compreendia rituais, né, de batismo, unção, bênçãos e crisma, mas que não correspondiam ao ritual da igreja cristã, né, da igreja católica, que é o ritual oficial, que seria o ritual vivenciado pela missa, né? Então, os cátaros, ironicamente, foram vistos como puros, porque era assim que eles se dirigiam, né? Eles se dirigiam às pessoas como se eles fossem puros, né? E também cátaros, né? Do grego, aí houve uma assemelhação da palavra cátaro ao dicionário grego. E foi entendido que os cátaros, eles eram parecidos com os gatos, né, noturnos, que desviavam da fé e, consequentemente, eram hereges, né? Então, o catarismo, pelos estudos que foram feitos sobre a Inquisição, né, junto com os valdenses, mas a gente não faz a análise dos valdenses agora nesse curso, fazemos análise apenas dos cátaros, eles se instituem como um movimento coletivo, né, herético, que desenvolveu suas ramificações por toda a Europa. Então, nós temos cátaros na França, na Itália, em Portugal, na Espanha. E cada um desses locais, práticas, né, rituais litúrgicos diferenciados, mas que sempre fazem a crítica ao dogma da Igreja Católica e também à forma como é propagado esse dogma no seio, né, no interior da Igreja Católica. Os cátaros não possuem uma igreja fixa. Eles partilhavam da ideia de que qualquer lugar poderia ser local de culto. E, portanto, eles desenvolveram uma lógica de ritual muito menos complexa do que o ritual litúrgico do catolicismo. O ritual cátaro, ele compreendia apenas poucas fases, aonde você tinha a oração do Pai Nosso, né? O momento em que todos exerciam o sacramento da confissão, uma confissão coletiva, porque afinal de contas os cátaros preservavam a pureza do corpo e do espírito. Também outra parte do ritual era feita através do toque, né, da imposição das mãos. Então, eles não utilizavam a água para batizar. Eles acreditavam que pela imposição das mãos sobre um ministro que era escolhido entre eles, né, que era preparado entre eles para ser um ministro puro de coração, puro de alma, né, puro na sua vivência. Ele não poderia ter pecado algum para que ele pudesse ser um intercessor entre o homem que receberia a bênção e o Espírito Santo. Então, o ritual onde se tinha a imposição das mãos
Ele correspondia a 3 sacramentos da Igreja Católica, né, feitas com apenas um sacramento pelos cátaros. Então, a imposição das mãos correspondia ao batismo, correspondia ao perdão dos pecados e também correspondia ao crisma. Eles acreditavam que o calor transmitido pelas mãos era suficiente e muito mais poderoso do que a água do batismo, porque é através do fogo que se manifesta o Espírito Santo. Então, eles utilizavam essa imposição das mãos para poder sacramentar todos os indivíduos, né, que partilhavam dessa religião que na época foi considerada apenas uma seita, né? Então, o Tribunal do Santo Ofício elegeu, né, clérigos para perseguirem os cátaros. E esses foram violentamente perseguidos e mortos, né, porque praticavam um ritual muito diferenciado, porém um ritual também muito mais simples, uma vida muito mais simples, mediante a vida, né, dos papas, dos clérigos da época. Na realidade, o catarismo se colocou como uma grande crítica ao modo de vida dos padres e dos papas da época. Também, muitos mercadores da época, artesãos, se tornaram cátaros, porque justamente eles eram excluídos e a esse grupo, né, de indivíduos que partilhavam desta nova categoria socioprofissional, eram imputados muitos pecados. E os artesãos faziam sérias críticas à Igreja Católica. Por exemplo, criticavam o fato dos padres se casarem e criticavam também o fato dos padres praticarem a venda de cargos eclesiásticos, que no caso, né, se chama a simonia. Então vejam que o catarismo se coloca diante desse contexto histórico e faz essa crítica, e por isso então serão violentamente perseguidos. Veja no quadro. Então, para justificar a rejeição ao catarismo, os textos católicos medievais insistiram sobre um suposto segredo dos cátaros, que se reuniriam de forma oculta para adorar o diabo. O nome da seita registrada pela primeira vez no Ocidente medieval, né? Então, cátaro significa, né, de cara já significa herege, né, e ironicamente significa puro. Bem, o catarismo ele vai ser exterminado do contexto, né, social. Todos os cátaros serão violentamente mortos e queimados, e a fogueira ela tem uma simbologia muito grande, porque é a fogueira que cura, né, que cura a peste, que cura a doença, né, é o fogo, né, que queima, que limpa, que queima aquilo que está sujo. Então, aos cátaros, a fogueira, porque o catarismo vai ser visto como uma doença que se instaura dentro do contexto sociopolítico da Europa na Baixa Idade Média.